Ai, Marga. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma terça-feira especial do nosso culto no lar. Hoje a Margarete não pôde estar participando, ela está com a sua voz bastante rouca, então ela não pode participar. Mas eu estou aqui para celebrar com você esse dia especial, esse momento tão glorioso, onde nós estamos antecedendo o dia da Páscoa, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Cristo. E nesta manhã, neste final de tarde, início de noite, né, eu quero estar compartilhando com você essa mensagem da cruz. O que é essa mensagem da cruz? Você já parou para pensar? Nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de reflexão, é um momento da gente parar e entender verdadeiramente qual é o foco da cruz, qual é o significado da cruz. Não simplesmente como um madeiro, mas como um objetivo principal na história da humanidade. Mas antes de tudo, eu quero estar orando com você, orando, agradecendo a Deus por tua vida, pela vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, eu quero orar, Senhor, nesse momento, agradecendo a Ti pela Tua providência divina na nossa caminhada. Nessa semana, Senhor, que antecede o domingo de Páscoa, nós nos alegramos porque entendemos qual é a mensagem da cruz.
entendemos e nos colocamos aos pés da cruz perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo, Senhor, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Que a Tua alegria possa fazer resplandecer os nossos rostos. Que a Tua graça e a Tua mansidão estejam sobre cada um de nós. Eu oro, Senhor, também pela vida da minha esposa, da Margarete, pela sua saúde física, que Tu possa, Senhor, estar cuidando da sua garganta, cuidando da sua saúde, que Tu possa realmente estar entrando com a cura na vida dela, Pai. Orando por ela, desde já eu oro por todas as pessoas que estão doentes, que estão precisando de um milagre do Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu és o próprio milagre. Tu és quem realiza e efetua na nossa vida. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta noite especial eu quero compartilhar com você um texto que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 17 até o 24. 1 Coríntios, capítulo 1, 17 até o 24, a palavra de Deus nos diz assim: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde estão os questionadores desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como é legal, como é bom a gente entender que é Cristo o nosso Redentor. Foi por Ele que nós somos salvos, né? Aí eu quero compartilhar com você hoje sobre essa mensagem da cruz. Você já parou para pensar qual é a diferença na cruz de Cristo e nas outras cruzes? Talvez você não tenha parado para mensurar essa diferença, né? Ela não foi a única cruz, né? Muitos foram crucificados antes e depois de Jesus. No próprio dia em que Jesus foi crucificado, ele morreu, haviam duas outras pessoas também crucificadas ao seu lado. Muitos dos primeiros cristãos também foram crucificados. Então, o que torna a cruz de Jesus Cristo diferente das demais? Porque a igreja primitiva a elegeu como seu símbolo. Os primeiros crentes, eles poderiam ter adotado como símbolo da sua fé a manjedoura de Cristo, em que Cristo nasceu, a estrela que talvez guiou os magos até Belém, os pães que foram multiplicados, o cálice, a ceia, ou o próprio túmulo do Senhor vazio. Por que então a cruz? Quando nós paramos para entender realmente, nós vemos que a cruz de Cristo é a única causa da sua mensagem. O texto que nós lemos em 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo 17 até o 24, o apóstolo Paulo ele está aqui divinamente inspirado e ele fala exatamente sobre esta cruz. Uma mensagem que é a própria essência da nossa fé, a qual nós não podemos esquecer. Essa mudança de clima deixa a gente um pouco
com tosse, né? Mas nós vamos levando por aqui assim mesmo, né? Como a cruz, ela tem uma mensagem que muitos rejeitaram. Por quê? Por que será que as pessoas rejeitaram? Para aquelas pessoas intelectuais gregos, né? A necessidade de um sacrifício para que Deus e os homens se reconciliassem parecia loucura. É loucura você ter que passar por uma morte de cruz para que haja uma reconciliação. Assim, os judeus, eles julgavam que nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos. Não era através de um sacrifício. Só que a Bíblia, ela fala para nós que é diferente. Não é por esse meio o ser humano jamais encontrará Deus. Não é pela sua mente positiva. Não é porque ele tem um pensamento positivo que ele vai encontrar Deus. O versículo 21 que nós acabamos de ler, ele fala assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ainda hoje, muitas pessoas que se acham inteligentes demais para acreditar na Bíblia ou aceitar a cruz. As pessoas acham que isso não é real. Mas, por outro lado, para os judeus, com sua mente ou sua mentalidade prática, a ideia de um Messias, de um Salvador crucificado, era um escândalo. Aquilo não podia acontecer. Deus jamais se rebaixaria a isso, eles pensavam. Ainda hoje há muitos religiosos que para os quais a cruz é um escândalo, pois eles estão pregando a prosperidade e um cristianismo sem sofrimento. Então a cruz, ela é empurrada para baixo do tapete. Você não precisa se sacrificar. O mais triste de tudo é ver que há muitas igrejas e cristãos que, devido aos dois motivos apresentados acima, né, esse escândalo ou o sentimento que vai te levar a Cristo, eles acabam tendo vergonha da cruz. A cruz para nós não existe. Eles querem ser aceitos pela sociedade, pelos amigos, eles querem ser politicamente corretos e assim apagam a cruz em suas conversas e suas pregações. Mas nós não podemos nos envergonhar da mensagem da cruz. Nós não podemos ter vergonha, porque ela é real e é verdadeira na nossa caminhada. A cruz, amados, ela tem uma mensagem que salva. Por que ela tem essa mensagem? O versículo 18 que nós lemos, né? Para os que perecem, a cruz pode ser taxada de loucura ou escândalo, mas para os que são salvos, é o poder de Deus. Nessa frase, ou nesse versículo, né, o apóstolo Paulo, ele nos oferece um critério para que a gente possa distinguir quem está perecendo e de quem está sendo salvo. Quem está perecendo e quem está sendo salvo. Segundo o escritor da carta aos primeiros Coríntios, né, os dois grupos podem ser avaliados segundo o posicionamento para com a cruz. Eles têm que entender que realmente a cruz foi usada por Deus para nos salvar. Não existe cristianismo sem cruz, assim como não existe salvação sem Jesus. O cristianismo veio através do sacrifício vicário de Cristo. A salvação veio através de Jesus Cristo. Nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus. Isso está lá no versículo 24. Podemos ter salvação ou certeza da salvação. Quando a gente crê nisso, né, nós podemos ter essa convicção. Há perdão para os pecados, há reconciliação entre o homem e Deus, há uma realidade de vida eterna quando nós cremos em Deus. Quando cremos na mensagem da cruz, nós somos resgatados. Glória a Deus!
somos resgatados pelo sacrifício de Cristo. A cruz, ela tem uma mensagem que conforta. A cruz, ela tem uma mensagem que nos dá ânimo, que nos traz refrigério, que faz com que a gente possa viver uma vida totalmente diferente. Existem coisas que a gente só pode saber que existem porque a gente sabe que houve uma cruz. Pela cruz, eu sei que Jesus me ama. Foi pela cruz que ele me ensinou esse amor. Foi através do seu sacrifício na cruz do Calvário que ele mostrou o verdadeiro amor. Eu posso ser tentado até duvidar dessa verdade nos momentos difíceis da vida, mas a mensagem da cruz, porém, ela não deixa dúvida na nossa vida. Ela mostra que o sacrifício de Cristo trouxe libertação dos pecados. Pela cruz, amados, eu sei que eu consigo me identificar com Cristo. Eu tenho certeza de que o Salvador, ele me entende. E quando eu sou traído, abandonado, caluniado, injustiçado por pessoas, eu sei que ele se solidariza comigo, com as minhas dores, com as minhas aflições, com a minha solidão. Eu sei que ele está presente. Eu sei disso por quê? Porque ele passou por tudo isso na cruz. De chegar o momento dele dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, em momento algum, na cruz do Calvário, ele reclamou. Ele abriu a sua boca para expressar o amor, para demonstrar o cuidado que ele tem pelo ser humano. Foi Jesus que fez isso. Pela cruz eu sei que há perdão para os pecados. Por pior que você tenha sido, ou tenha sido a tua conduta, ou por mais indigno que você tenha sido na tua caminhada, não existe pecado maior que Deus não possa trazer perdão. O preço foi pago, foi suficiente para te resgatar. Por isso que a palavra de Deus não dá dimensão de pecado. Ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos entender que o preço foi pago o suficiente para cobrir qualquer ofensa, qualquer dívida. É isso que a cruz me diz. É isso que a cruz me revela. Tem um cântico que nós cantamos, né? Já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amados, pela cruz eu sei que há provisão para a nossa vitória. Mesmo que as coisas pareçam hoje, né, meio fora do controle, o Senhor continua no comando. Ainda que a derrota pareça inevitável na tua vida, lembre, a vitória fará com que você se alegre no fim de todas as coisas. A vitória fará alegrar o teu rosto, trará brilho, trará prazer. Afinal, foi o que aconteceu no Calvário, não é mesmo? Quando Jesus venceu a morte, a cruz é uma magnífica mensagem de amor de Deus para nós. A mensagem, ela traz aquele conforto para o nosso coração. Se Jesus não tivesse passado pelo sacrifício de cruz, hoje nós não teríamos perdão para os nossos pecados. A cruz, ela tem uma mensagem que nos desafia. Ela tem uma mensagem que tem poder de confrontar aquelas pessoas que estão sendo perturbadas em todo o tempo. Mas ela também perturba aqueles que estão confortáveis. Por quê? Para os que estão angustiados, a mensagem da cruz, ela tem o efeito do abraço, do cuidado de Cristo. Mas para aquelas pessoas que estão acomodadas, achando que está tudo bem, está tudo bom, a cruz, ela age como aquele que chega e te dá uma sacudida. Acorda, tu que dormes. Acorda, tome uma posição. Deus, ele fez as coisas tudo certo. Isso acontece porque através da cruz eu sou confrontado com a gravidade do pecado. Como ele é ofendido
né? Como o pecado ele traz ou se revela aos olhos de Deus. Eu também sou apresentado, né, a Deus como um discípulo. Afinal, Jesus disse que se eu quisesse segui-lo, eu deveria tomar a minha cruz. Aquele que não tomar a sua cruz e seguir não é digno. Amados, a vida cristã, ela é uma vida sacrificial. Nós temos que abrir mão de muitas coisas e muitas vezes isso se torna sacrificial. É um sacrifício ter que abrir mão de algumas coisas para seguir a Cristo. Mas aquele que não tomar a sua cruz não é digno. Eu sou, por fim, desafiado a levar essa cruz, a carregar, a caminhar. Mas o legal é que essa cruz que eu carrego hoje não é o peso daquela cruz. Porque Jesus falou para mim, lança sobre mim todo esse teu fardo pesado e eu te darei um fardo leve. Hoje, carregar a cruz de Cristo para nós é um ato de vitória, é um ato de glória, é poder dizer que legal que eu estou inserido nessa missão, que bom que eu estou inserido nisso. Tem uma historinha que eu quero contar bem rapidinho para você. Existia um casal de namorados, do qual a moça ela era cega. E o que ela sempre tinha um sonho é de voltar a enxergar. Mas era muito difícil alguém doar as córneas para que ela voltasse a enxergar. E um certo dia ela recebeu uma notícia. Olha, você tem um doador de córneas. E ela imediatamente foi para aquele hospital, fez todos os exames e deu tudo certo para o transplante. Mas quando ela voltou a enxergar, ela chegou perto do seu namorado e viu que aquele homem estava com seu rosto com 2 tampão nos olhos. E ela perguntou para ele, o que aconteceu? E ele disse para ela, olha, a minha opção foi que você voltasse a enxergar. E eu doei minhas córneas para que você pudesse voltar a enxergar. Foi uma surpresa. Mas uma coisa ele disse para ela, olha, tudo que eu peço a você é que você cuide bem dos olhos que eu acabei de dar para você. Tal situação aconteceu comigo e com você em relação a Cristo. A vida que nós temos hoje foi nos dada por Ele. A vida que nós temos hoje foi nos dada por Deus. E isso custou a própria vida dele lá na cruz do Calvário. Então, como eu poderia viver essa vida de qualquer maneira? Aquele jovem falou para ela, a única coisa que eu peço é que você cuide bem desses olhos. Porque eu precisei abrir mão dele. E Jesus disse para nós, eu só peço que você viva uma vida digna comigo. Porque eu abri mão da minha própria vida para que você pudesse ter vida e uma vida eterna. Jesus deseja que a cada dia nós possamos ser pessoas melhor. A cruz, ela tem que me motivar a dar o meu melhor, como Jesus deu. Como você tem olhado para a cruz? Com motivação? Por isso que nós ouvimos aquele cântico no início, sim, eu amo a mensagem da cruz. Ela é rejeitada por muitos, mas ela fala de salvação, de confronto, de desafio. Ela é preciosa, ela é insubstituível. Jesus pagou o preço muito alto. Então eu posso perguntar para você, qual deve ser a sua atitude diante dessa mensagem? Eu creio que em primeiro lugar você precisa receber a Cristo. Se você recebe a Cristo, você precisa aceitá-lo. Se você aceita, você precisa viver. Se você vive, o próximo passo é compartilhar desse amor tão grande. Se você compartilhou, você deve então relembrar. Vamos receber, vamos aceitar, vamos viver, vamos compartilhar, vamos relembrar essa mensagem da cruz. Ela tem muito valor. A cruz não é simplesmente um madeiro. Ela foi pela qual entrou a salvação da humanidade.
A cruz trouxe a morte de Cristo e também trouxe a redenção para a nossa vida. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel em todo o tempo? Como você tem visto a cruz de Cristo? Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, mais uma vez eu quero estar clamando a Ti, agradecendo, Senhor, pelo Teu cuidado especial na nossa vida. Entendemos, Senhor, que Tu tem cuidado de nós em todo o tempo. Eu sei, Senhor, que Tu se doou naquela cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter uma vida, e uma vida totalmente diferente, Senhor. Nós entendemos, sim, a mensagem da cruz, porque nós entendemos que Tu és o nosso refrigério, e foi através dela que Tu venceu a morte. Foi naquela cruz que Tu pediu perdão ao Pai pelas nossas vidas, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E nós entendemos tudo isso. Queremos, Pai, nessa noite dizer muito obrigado. Nessa semana onde todos os cristãos param para relembrar o Teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Nós, como Teus filhos, lembramos todo dia. Não é nessa semana, mas sim em todo o tempo. Sabemos que Tu tem nos cuidado de uma forma muito especial. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós. É o desejo do meu coração e o que eu peço pela vida de todos que estão assistindo essa live em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa. Que esse sacrifício de Cristo na cruz possa ter feito a diferença na tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Levar